Foi uma grande derrota para o Irã e, digamos assim, um fortalecimento para Israel. Tudo o que aconteceu recentemente ali no Oriente Médio. Bom, vem comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e nós estamos aqui aproveitando o calor dos acontecimentos para transmitir para as pessoas que nos assistem as coisas referentes os assuntos bíblicos e como as coisas a gente precisa saber. Bom, então, vamos começar essa gravação e antes eu peço que você dê o seu like se você gostou, porque você fazendo assim você vai ajudar outras pessoas a assistir essa gravação também. Porque o YouTube manda para as pessoas à medida que ele vai vendo que as pessoas estão gostando. Então, você dando o seu like, fazendo o seu comentário, o YouTube vê que é importante e manda para outras pessoas. Bom, nos relembra agora um episódio quando Israel estava a caminho da Terra Prometida. Está lá em Números capítulo 22. Quando um grande rei que era muito inimigo de Israel, ele pagou um profeta bem pago para que amaldiçoasse a Israel. Bom, e quando o profeta foi amaldiçoar a Israel, lá de cima da montanha, aconteceu o contrário. Quando ele abriu a sua boca para amaldiçoar Israel, Deus fez com que saísse da boca dele fosse bênção. Deus fez com que ele abençoasse Israel e não amaldiçoasse. E isso aconteceu, não foi só uma vez. Bom, recentemente, quando o líder supremo do Irã já estava decidido atacar Israel ou lançar aquela chuva de ataques a Israel, ele disse o seguinte: disse que a maldição de Deus ia cair sobre Israel. Olha só, mas é sempre o que eles falam. Bom, mas aí chegou o dia deles atacarem ou enviarem aquele ataque direto a Israel. E aconteceu o contrário. Quero dizer que eu nunca vi nada igual. Não sei se você já viu. Como é que um país na dimensão do Irã vai atacar um país pequeno como Israel e enviou, segundo as contagens, mais de 300 drones, 170 mísseis, ou as pessoas divulgam de uma maneira que não dá para entender bem, mas são mísseis balísticos e armas de alta destruição. Uma verdadeira chuva foi direcionada aos territórios de Israel. E o que aconteceu? Não aconteceu quase nada, a não ser a destruição de algumas instalações militares e apenas uma criança ferida. E essa criança, uma criança beduína e uma criança muçulmana. Veja que eles destroem a eles próprios. Bom, então, uma verdadeira vergonha para o Irã e um fortalecimento para Israel. Bom, mas para, digamos assim, rechear mais essa derrota contra o Irã, ficou bem claro, e o Irã está sabendo, o mundo está sabendo, que a própria Jordânia e a própria Arábia Saudita ajudaram a Israel se defender. A Jordânia, que é também um país islâmico, um país muçulmano, e a Arábia Saudita nem se fala. Mas quem está agora no governo da Arábia Saudita é aquele moço mais novo, não é aquele idoso, porque agora, digamos assim, a pessoa mais nova, ele está tomando outras medidas mais flexíveis, como nós sabemos.
Bom, então, a Jordânia abriu seu espaço aéreo para que os caças americanos ou israelenses entrasse para monitorar e neutralizar aqueles drones e aqueles mísseis que estavam vindo do Irã. E a própria Arábia Saudita ajudou certamente de uma outra maneira. Mas, na verdade, quem diria que dois países muçulmanos se colocassem ao lado de Israel para defender do ataque do Irã? Mas, na verdade, digamos assim, a vitória de Israel, podemos dizer, acima de tudo, a ajuda divina foi tão grande que, quando a poeira baixou, as mulheres e as pessoas em geral foram lá para a beira da praia, a orla da praia, e ali fizeram danças, cantaram música e fizeram até coreografia, certamente em um tom de comemoração e, por que não dizer, de zombaria contra o Irã. E isso ele merece muito bem. Bom, mas eu ouvindo um comentarista ontem pelo YouTube, falando diretamente lá de Israel, ele disse uma linguagem que eu não falo, mas eu vou dizer aqui as palavras dele. Ele disse que o Irã passou 45 anos, nas palavras dele, latindo. Isso porque, desde quando o regime iraniano se levantou, há 45 anos atrás, se não me falha a memória, o Irã decidiu ameaçar constantemente destruir Israel. E não somente ele faz isso, mas ele já vive esses 45 anos em guerra contra Israel. Não diretamente, mas ele usa os grupos terroristas como os principais, o Hamas e o Hezbollah. Agora você imagine 45 anos construindo armas. Você já imaginou 45 anos alimentando, sustentando grupos terroristas com milhões e bilhões de dólares, uma vez que esse dinheiro poderia ser gasto, digamos assim, em outras coisas, em ações sociais, em ajuda ao próximo, ajudar quem está passando fome. Mas não, o Irã, o inimigo número um de Israel, agora ele já está com 45 anos que gasta milhões e bilhões de dólares em armamento contra Israel e em perseguição e ameaça contra Israel. Mas ainda não havia acontecido, digamos assim, um ataque direto a Israel. E aí, por ali, pela Palestina, se dizia assim: Israel se defende desses foguetezinhos que são fabricados no fundo do quintal pelos palestinos. Mas quando irão atacar Israel será diferente. Mas agora nem se imaginava que o Irã ajuntasse ali as suas armas poderosas e jogasse uma chuva de mísseis contra Israel, e agora o resultado é que nada aconteceu, não morreu ninguém, apenas esses pequenos danos. Realmente é uma vergonha para o Irã e um fortalecimento para Israel. Então, o que acontece? O que acontece é que Israel agora não sabemos se ele vai retaliar. Bom, o Irã nunca havia atacado Israel diretamente. Mas Israel, ele vem se defendendo e o Irã achou essa brecha desse ataque à embaixada ali, que morreu dois principais generais. Aquele general que morreu naquele ataque na Síria, na embaixada, ali, era a principal figura que fazia o elo entre o Irã e o Hezbollah, tanto na liderança, digamos assim, na direção da coisa, como também financiava o elo de ligação do financiamento
tá? E este homem, esse alto general, Israel, digamos, o eliminou naquele ataque. Bom, aí foi o suficiente para o Irã atacar diretamente a Israel. Mas como o Irã vem enriquecendo urânio, dizendo que é para outros fins e não para fabricar armas nucleares, Israel há tempo que deseja muito destruir as instalações nucleares do Irã. Mas nunca houve assim uma brecha. Mas agora, com esse ataque do Irã diretamente a Israel, é de se esperar que Israel agora queira atacar e destruir as instalações nucleares do Irã. E o Irã não tem a defesa que Israel tem. Israel já fez isso no passado contra as instalações lá no Iraque, quando o então Saddam Hussein, que era o grande inimigo de Israel, também governava o Iraque. Agora é só esperar. Os Estados Unidos estão pedindo para que Israel não ataque, não devolva, para que não se escale mais a guerra no Oriente Médio. Agora, vamos pedir a Deus para que, como sempre oramos por Israel, pelo mundo, isso não venha a acontecer. Bom, mas agora, falando sobre as Escrituras, o que podemos esperar? O mundo está a caminho do Armagedon. E, ao olharmos para as Escrituras, as duas últimas guerras que haverá no mundo será o mundo lutando contra o próprio Deus. Sim, o Apocalipse mostra que quando a besta reunir o mundo contra Israel, ele vai acabar lutando contra o próprio Deus, contra o próprio Messias, que virá descendo do céu para salvar Israel. Bom, e como disse o profeta Daniel, enquanto o Messias não vier, haverá guerras e haverá guerras. Mas vamos concluir esse comentário dizendo: o que aconteceu com Israel, entre Israel e o Irã, nesse ataque que o Irã achava que seria fulminante? Nada aconteceu. Mas uma coisa é certa: tem aí a tecnologia que ajuda, é claro, ninguém vai negar. Mas tem uma coisa infinitamente mais poderosa do que isso. A nação de Israel, o patriarca Abraão, que a Bíblia chama de amigo de Deus, quando Deus fundou, digamos assim, a nação de Israel, ele designou um dos anjos mais poderosos lá do céu para guardar Israel. O arcanjo Miguel, ele é um anjo guerreiro e ele tem um exército de anjos às suas ordens. E isso é visto em muitas partes da Bíblia, de sorte que Israel vencerá, sobreviverá e dominará. Israel está aí. Os inimigos desaparecem, mas Israel permanece. Israel tem o seu Messias. E esse Messias já veio, Israel crucificou, ele ressuscitou, voltou para o céu, com a promessa de que ele voltaria para fazer a segunda parte, porque a primeira parte ele já fez. E a segunda parte será salvar Israel. Salvar Israel. Aquelas orações que são feitas no Muro das Lamentações, que Israel pede todos os dias que Deus restaure a nação e envie o Messias. Um dia essas orações serão respondidas. Lembre-se que quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele ensinou a seguinte frase: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Nós, os cristãos, Jesus já está reinando em nossos corações. Mas o nosso Jesus, ele é também o Messias de Israel. E para lá ele vai voltar. E o reino virá também para Israel, a nação que é a vinha que Deus plantou
e que ninguém tira de lá. Eu finalizo aqui esse comentário, finalizando dizendo assim, que foi uma grande vergonha para o Irã e um fortalecimento para Israel. Que Deus te abençoe.